Eu sempre soube que ser enfermeira da madrugada era ser invisível. Você entra no hospital quando o sol se põe e sai quando as primeiras luzes começam a clarear o céu. Ninguém te vê chegar, ninguém te vê sair. Você é só mais um corpo de branco caminhando pelos corredores vazios, carregando bandejas de remédio, trocando soro, limpando o que ninguém quer limpar. Meu nome é Mariana. Tenho 42 anos. Trabalho há 18 anos no Hospital Santa Cruz, na zona leste de São Paulo. 18 anos entrando às 10 da noite e saindo às 7 da manhã. 18 anos vendo gente morrer, gente nascer, gente sofrer em silêncio enquanto a cidade dorme lá fora. A madrugada tem um cheiro próprio dentro de um hospital. É um cheiro de desinfetante misturado com medo. É o cheiro de corpos cansados, de lençóis lavados 1000 vezes, de café requentado na copa das enfermeiras. Tem também o cheiro da morte. Esse você nunca esquece. Ele gruda na pele, nas roupas, nos cabelos. Você leva para casa sem querer. Eu nunca fui de reclamar. Minha mãe sempre disse que trabalho digno é trabalho que você faz calada, de cabeça baixa, sem esperar reconhecimento. Enfermeira não é médico, Mariana, ela dizia. Você cuida, mas quem cura é o doutor. Lembra disso? E eu lembrava. Sempre lembrei. Mas tem coisas que a gente vê que não dá para esquecer. Tem coisas que acontecem na madrugada que nunca vão parar nos relatórios, nunca vão aparecer nas reuniões da manhã, nunca vão ser discutidas nas salas dos médicos. E o que eu vi naquela noite de setembro foi uma dessas coisas. A paciente do leito 7 da UTI se chamava Célia. Dona Célia, como eu a chamava. Ela tinha 73 anos, cabelo grisalho curto, mãos pequenas e cheias de manchas. Tinha sido internada depois de uma queda em casa. Fraturou o fêmur. Cirurgia de emergência. Tudo parecia estar indo bem. Eu cuidava dela havia 11 noites seguidas, sempre no turno da madrugada. Ela era calma, educada, chamava a gente de filha, pedia desculpa quando apertava a campainha, dizia que não queria incomodar. Você não incomoda, Dona Célia, eu sempre respondia. Para isso eu tô aqui. Ela sorria, um sorriso cansado, mas sincero. Falava do filho que morava em Campinas, da neta que estudava enfermagem. Igual você, ela dizia. Vai ser enfermeira igual você. Eu gostava dela. Gostava de gente assim, gente simples. Gente que não fica fazendo exigência, não fica gritando no corredor, não trata a gente como empregada. Dona Célia era diferente, mas naquela noite, quando entrei no plantão, alguma coisa estava errada. Eu cheguei às 10 da noite, como sempre. Deixei a bolsa no armário, vesti o jaleco limpo, prendi o cabelo. A copa estava vazia. Fernanda, a outra enfermeira do turno, ainda não tinha chegado. Dr. Otávio estava na sala dos médicos, de costas, digitando alguma coisa no computador. Dr. Otávio era o cirurgião que tinha operado Dona Célia. 50 e poucos anos, cabelo grisalho, óculos de armação fina, sempre sério, sempre apressado, sempre irritado quando a gente fazia perguntas. Peguei a prancheta com as anotações do plantão anterior. Dona Célia tinha passado bem durante o dia. Sinais vitais estáveis, alimentação normal, sem febre, tudo certo. Mas quando entrei na UTI e olhei para ela, senti um aperto no peito. Ela estava pálida, pálida demais. Os lábios estavam roxos, a respiração estava irregular. O monitor ao lado da cama mostrava a pressão caindo devagar. Eu me aproximei, toquei a mão dela. Estava gelada. Dona Célia, chamei baixinho. Ela não respondeu. Os olhos estavam fechados. A respiração era rasa, difícil. Olhei para o monitor de novo. A pressão continuava caindo. 90 por 60, 85 por 55. Senti o coração acelerar. Isso não estava certo. Saí correndo da UTI e fui direto até a sala dos médicos. Dr. Otávio, a paciente do leito 7 está com a pressão caindo. Ele nem levantou os olhos do computador. Qual paciente? Dona Célia, pós-operatório do fêmur. Ela está muito pálida, pressão 85 por 55. Ele suspirou. Levantou devagar como se eu tivesse interrompido algo muito importante. Já checou o soro? Já, tá tudo certo.
Então espera mais 10 minutos. Se não estabilizar, me chama de novo. Ele voltou a digitar. Eu fiquei parada ali, segurando a prancheta, sentindo a raiva subir pelo peito. Mas engoli. Abaixei a cabeça. Voltei para a UTI. Dona Célia estava pior. A pressão tinha caído para 80/50. Os lábios estavam mais roxos. A pele estava fria e suada. Eu coloquei a mão no pulso dela. A pulsação estava fraca, muito fraca. Eu sabia o que aquilo significava. Eu já tinha visto antes sangramento interno, hemorragia. Algo tinha dado errado na cirurgia. Voltei correndo para a sala dos médicos. Doutor Otávio, ela está sangrando. Eu tenho certeza. A pressão está 80/50. Ela está ficando cada vez mais pálida. Dessa vez ele me olhou, mas não era um olhar de preocupação. Era um olhar de irritação. Mariana, você é enfermeira, não é médica. Deixa eu fazer meu trabalho. Mas, doutor, ela tá... Eu sei o que eu tô fazendo. Volta pro seu posto. Eu fiquei congelada. As palavras dele pesaram como chumbo. Eu era só uma enfermeira. Só isso. Voltei pra UTI com as pernas tremendo. Meia hora depois, Dona Célia entrou em choque hipovolêmico. A pressão despencou para 60/40. O coração começou a falhar. O monitor começou a apitar. Eu gritei pelo corredor. Doutor Otávio, código azul, leito 7. Ele veio correndo. Fernanda veio atrás. Começamos a reanimar. Massagem cardíaca, adrenalina, intubação. Mas já era tarde. Dona Célia morreu ali, às 2h15 da manhã, com as minhas mãos no peito dela, com o sangue dela manchando o lençol branco. Eu olhei para o doutor Otávio. Ele estava suado, pálido, respirando fundo. Ele olhou para mim e eu vi algo nos olhos dele que me gelou. Medo. No dia seguinte, eu não conseguia parar de pensar em Dona Célia. Fui até o departamento de arquivos e pedi para ver o prontuário dela. A funcionária me olhou com desconfiança. Você está investigando alguma coisa? Não, só quero revisar. Eu cuidei dela. Ela me entregou a pasta. Eu me sentei numa cadeira no canto da sala e comecei a ler. Cirurgia de fêmur, realizada pelo Dr. Otávio. Tudo dentro do protocolo, sem intercorrências. Paciente estável no pós-operatório imediato. Mas quando cheguei na parte do óbito, meu sangue gelou. No laudo de morte, o Dr. Otávio tinha escrito: paciente evoluiu para parada cardiorrespiratória às 0:15, devido a complicações naturais do quadro clínico. Insuficiência cardíaca aguda. Sem sinais de hemorragia interna. Óbito inevitável. Eu li de novo. E de novo. Sem sinais de hemorragia interna. Eu tinha visto o sangue. Eu tinha visto a pressão caindo. Eu tinha visto a palidez. Eu tinha sentido o pulso fraco. Eu tinha chamado ele 2 vezes. E ele tinha escrito que não havia hemorragia. Ele tinha mentido. Fiquei sentada ali por muito tempo. A pasta aberta nas minhas mãos. O coração batendo rápido. Eu sabia o que aquilo significava. Se houve hemorragia interna não identificada, significa que houve erro na cirurgia. Significa que o Dr. Otávio deixou algum vaso sangrando. Significa que ele poderia ter salvado ela se tivesse voltado para a sala de cirurgia a tempo. Mas ele não fez isso. Ele esperou. Ele me ignorou. Ele deixou ela morrer. E agora ele estava encobrindo o erro. Fechei a pasta devagar. Devolvi para a funcionária. Saí do departamento de arquivos com as pernas bambas. Eu precisava contar para alguém. Mas para quem? Naquela noite, eu procurei Fernanda na copa. Ela estava tomando café, mexendo no celular. Fernanda, eu preciso falar com você. Ela levantou os olhos. Sobre o quê? Sobre a Dona Célia, a paciente do leito 7. Ela franziu a testa. O que tem? Eu acho que o Dr. Otávio cometeu um erro na cirurgia. Eu acho que ela morreu por causa de hemorragia interna. E ele escondeu isso no laudo. Fernanda me olhou por um longo momento. Depois desviou os olhos. Mariana, não se envolve nisso. Como assim? Você não tem prova. Você não fez autópsia. Você não é médica. Mas eu vi, Fernanda. Eu vi a pressão caindo. Eu vi o sangue no lençol. Eu chamei ele e ele não fez nada. Ela suspirou. Eu sei, mas isso não importa. Você sabe como funciona aqui. Se você acusar um médico, quem vai se dar mal é você, não ele. Mas isso é injusto.
É, mas é assim que funciona. Ela levantou, jogou o copo de café no lixo e saiu da copa. Eu fiquei ali sozinha, com a raiva queimando no peito. Nos dias seguintes, eu comecei a observar o Dr. Otávio mais de perto. Ele continuava fazendo cirurgias. Continuava andando pelos corredores com aquele jeito sério, superior, como se nada tivesse acontecido. Mas eu via algo diferente nele agora. Eu via o jeito como ele evitava meu olhar. O jeito como ele saía da sala quando eu entrava. O jeito como ele falava mais baixo quando eu passava. Ele sabia que eu sabia. E isso me dava medo. Uma semana depois da morte de Dona Célia, eu fui chamada na sala da coordenadora de enfermagem. A coordenadora se chamava Beatriz. 50 e poucos anos, cabelo preso, sempre de salto, sempre séria. Ela estava sentada atrás da mesa, com uma pasta aberta na frente dela. Senta, Mariana. Eu sentei. O coração já estava acelerado. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois falou. Eu recebi uma reclamação sobre você. Reclamação? Do Dr. Otávio. Ele disse que você tem questionado as decisões médicas dele, que você tem interferido nos procedimentos, que você tem criado um clima de tensão no plantão. Eu senti o sangue subir para a cabeça. Isso não é verdade. Ele disse que você acusou ele de erro médico. Eu não acusei. Eu só perguntei sobre a paciente do leito 7. Eu vi sinais de hemorragia e ele não fez nada. Beatriz me olhou com aquela expressão dura, sem emoção. Mariana, você sabe qual é o seu papel aqui? Você é enfermeira, você segue ordens, você não questiona médicos, você não faz diagnósticos, você não cria problemas. Mas ele mentiu no laudo. Você tem provas? Eu fiquei em silêncio. Você tem provas? Ela repetiu. Eu vi. Ver não é prova. Laudo médico é prova, autópsia é prova, testemunho de médico é prova, testemunho de enfermeira não é. Ela fechou a pasta. Eu vou te dar uma advertência verbal. Se isso acontecer de novo, vai ser advertência por escrito. E na terceira, você é demitida. Entendeu? Eu engoli em seco. Entendi. Ótimo, pode ir. Saí da sala com as pernas tremendo, com a garganta apertada, com a vontade de gritar presa no peito. Eu estava sendo silenciada. E não havia nada que eu pudesse fazer. Passei as semanas seguintes em silêncio. Fazia meu trabalho. Cuidava dos pacientes. Evitava o Dr. Otávio. Evitava Beatriz. Evitava qualquer situação que pudesse me colocar em risco. Mas por dentro, eu estava destruída. Toda noite, quando eu entrava na UTI, eu olhava para o leito 7. Agora tinha outro paciente ali. Um homem de 60 anos, pós-operatório de vesícula. Mas quando eu olhava para aquela cama, eu via a Dona Célia. Eu via o rosto pálido, os lábios roxos, as mãos geladas. Eu via o sangue no lençol. E eu via o Dr. Otávio virando as costas para mim. Um mês depois, eu recebi uma ligação. Era um número desconhecido. Eu atendi. Alô? Mariana? Era uma voz de homem, jovem, nervosa. Sim, quem é? Meu nome é Rafael, eu sou filho da Célia. Meu coração parou. O filho da Dona Célia? Isso, eu soube que você cuidou da minha mãe, que você estava lá na noite que ela morreu. Eu estava. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu ouvia a respiração dele do outro lado da linha. Eu queria conversar com você, pessoalmente, você pode? Eu deveria ter dito não. Eu deveria ter desligado. Eu deveria ter seguido o conselho de Fernanda e me mantido longe disso. Mas eu não consegui. Posso? Quando? Amanhã, 15h, na cafeteria em frente ao hospital. Tá bom, eu vou. Ele desligou. Eu fiquei ali, segurando o telefone, sentindo que tinha acabado de cruzar uma linha sem volta. No dia seguinte, eu cheguei na cafeteria às 3 em ponto. Rafael estava sentado numa mesa no canto. Cabelo escuro, olhos fundos, roupas simples. Ele parecia cansado, parecia triste. Eu me sentei na frente dele. Oi. Oi, obrigado por vir. Ele pediu 2 cafés. Ficamos em silêncio até o garçom trazer. Então ele falou. Eu não acredito que minha mãe morreu de insuficiência cardíaca. Eu segurei a xícara de café com as 2 mãos. Por quê? Porque ela nunca teve problema de coração. Nunca. Ela fez todos os exames antes da cirurgia. Coração perfeito, pressão normal, tudo normal.
Ele olhou para mim com os olhos vermelhos. Eu acho que alguma coisa deu errado na cirurgia. E eu acho que eles estão escondendo. Eu fiquei em silêncio, a garganta apertada. Você estava lá, Mariana, você viu. Eu sei que você viu. Eu respirei fundo. Rafael, eu não posso falar nada. Eu tenho medo de perder meu emprego. Eu não vou te expor. Eu só preciso saber a verdade. Só isso. Ele colocou a mão sobre a mesa, perto da minha. Minha mãe era tudo para mim. Eu preciso saber o que aconteceu com ela. Por favor. Eu olhei para ele. E vi Dona Célia. Vi o sorriso cansado, as mãos pequenas, a voz chamando a gente de filha. E eu tomei a decisão. Ela teve hemorragia interna. Eu vi. Eu chamei o médico 2 vezes. Ele não fez nada. Quando ele finalmente veio, já era tarde. E no laudo, ele escreveu que não houve hemorragia. Rafael fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Eu sabia. Ele abriu os olhos e me olhou. Você pode testemunhar isso, oficialmente? Se eu fizer isso, eu vou ser demitida e talvez processada. Mas é a verdade. Eu sei. Mas a verdade não importa se você não tem poder. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então falou. Eu vou processar o hospital. Eu vou pedir autópsia. Eu vou contratar um advogado. E se você quiser me ajudar, eu vou te proteger. Eu prometo. Eu olhei para ele. E por um momento eu acreditei. Rafael entrou com o processo 2 semanas depois. Erro médico, negligência, falsificação de laudo, pedido de autópsia. O hospital entrou em pânico. Reuniões fechadas, advogados entrando e saindo, a diretoria mobilizada. E eu no meio de tudo isso tentando passar despercebida. Mas não deu. 3 dias após o processo ser protocolado, eu fui chamada na sala da diretoria. Não era só Beatriz dessa vez. Estava lá o diretor do hospital, Dr. Mendes. Estava o advogado do hospital. E estava o Dr. Otávio. Eu entrei na sala com o coração martelando no peito. Dr. Mendes estava sentado na cabeceira da mesa. Ele era um homem gordo de terno cinza, com o rosto vermelho de raiva. Senta, Mariana. Eu sentei. Ele abriu uma pasta. Você conversou com o filho da paciente Célia? Conversei. E você disse para ele que houve erro médico? Eu olhei para o Dr. Otávio. Ele estava me encarando com ódio. Eu disse o que eu vi. Você não viu nada, disse o advogado. Você é enfermeira. Você não tem competência técnica para diagnosticar hemorragia interna. Eu vi sangue. Eu vi a pressão caindo. Eu chamei o médico e ele não fez nada. Dr. Otávio bateu a mão na mesa. Isso é mentira. Eu fiz tudo o que podia ser feito. Aquela paciente tinha comorbidades. Ela tinha coração fraco. Ela não tinha, eu disse. Os exames pré-operatórios estão no prontuário. O advogado me olhou com frieza. Mariana, você está colaborando com um processo contra este hospital. Você está difamando um médico. Você está violando o seu contrato de trabalho. Você pode ser processada por calúnia. Eu senti o medo subir pela espinha. Eu só disse a verdade. Dr. Mendes se inclinou para frente. Mariana, eu vou te dar uma última chance. Você vai retirar seu depoimento. Você vai dizer para o filho dessa paciente que você se enganou, que você não viu nada de errado. E você vai assinar um termo de confidencialidade. Se você fizer isso, a gente esquece essa história. E se eu não fizer? Ele sorriu, um sorriso frio. Você vai ser demitida por justa causa. Você vai ser processada por difamação. E você nunca mais vai trabalhar como enfermeira em nenhum hospital desta cidade. O silêncio pesou na sala. Eu olhei para cada um deles. Dr. Mendes, o advogado, Beatriz, Dr. Otávio. Todos esperando que eu me curvasse. Todos esperando que eu me calasse. E por um momento eu pensei em fazer isso. Pensei em aceitar. Pensei em sobreviver. Mas então eu lembrei de Dona Célia. Lembrei das mãos dela geladas nas minhas. Lembrei da voz dela chamando a gente de filha. Lembrei do sangue no lençol. Lembrei do filho dela chorando na cafeteria. E eu disse: não. Fui demitida no dia seguinte. Justa causa. Quebra de sigilo médico. Difamação. Conduta inadequada. Recolhi minhas coisas do armário. Devolvi o jaleco. Saí pela porta dos fundos para não cruzar com ninguém. Fernanda me mandou uma mensagem. Sinto muito, Mari. Você fez a coisa certa, mas vai ser difícil.
Eu respondi: eu sei. A autópsia foi realizada 6 semanas depois. Rafael me ligou quando saiu o resultado. Eu atendi com a mão tremendo. Mariana? Oi, Rafael? Saiu o laudo. Hemorragia interna massiva. Vaso femoral não cauterizado. Sangramento lento que evoluiu para choque hipovolêmico. Ele fez uma pausa. Você estava certa, você sempre esteve certa. Eu fechei os olhos. As lágrimas desceram. E agora? Agora o processo vai para frente. O hospital vai ter que responder. O doutor Otávio vai ter que responder. E você vai ser chamada para depor. Eles vão me destruir, Rafael. Não vão, porque agora você tem a verdade do seu lado. E a verdade não pode ser calada para sempre. O julgamento durou 8 meses. Eu depus 3 vezes. Contei tudo. A pressão caindo, o sangue, as chamadas ignoradas, o laudo falso, a demissão, a ameaça. O advogado do hospital me atacou. Me chamou de vingativa, de incompetente, de mentirosa. Mas a autópsia não mentia. O laudo técnico não mentia. E no final o júri decidiu. Dr. Otávio foi condenado por erro médico e falsificação de documento. Perdeu a licença para exercer medicina por 5 anos. Pagou indenização para a família. O hospital foi condenado por encobrimento e negligência. Pagou indenização. Foi multado. A diretoria foi trocada. Eu ganhei o processo trabalhista. Fui reintegrada. Recebi indenização por danos morais. Mas eu não voltei. Hoje eu trabalho em outro hospital, em outra cidade, longe de tudo aquilo. Mas toda noite, quando eu entro no plantão da madrugada, eu penso em Dona Célia. Penso no sorriso cansado, nas mãos pequenas, na voz suave. E eu penso no Dr. Otávio escrevendo aquele laudo falso. Eu aprendi que a verdade tem um preço, que falar custa caro, que ser invisível é mais seguro do que ser vista. Mas eu também aprendi que tem coisas que a gente não pode deixar passar. Tem mortes que não podem ser esquecidas. Tem mentiras que não podem ser aceitas. E tem vezes que a gente precisa escolher entre o silêncio seguro e a verdade perigosa. Eu escolhi a verdade. E mesmo sabendo de tudo que perdi, eu escolheria de novo. Porque Dona Célia merecia justiça. E eu era a única pessoa no mundo que podia dar isso para ela. Mesmo sendo só uma enfermeira da madrugada.